Bom, pessoal, então é isso aí, vamos lá então. O primeiro ponto aqui a ser tratado como um ponto das questões externas travadas ou é, relacionado a essas questões aí que o Brasil teve que lidar durante o período imperial, durante o Segundo Império, que foram duas, né? Então a primeira dela vai ser a questão Christie, pessoal. Questão Christie, o nome é dado em relação ao diplomata inglês William Christie, conhecido até mesmo pela sua indiferença, conhecido aí pela sua arrogância, né? William Christie é quem irá levar o Brasil a romper essas relações diplomáticas com a Inglaterra de 1863 a 1865. Quais foram os acontecimentos para que essa relação ela fosse interrompida durante esses 2 anos, pessoal? O primeiro ponto a ser retratado aqui nessa questão Christie está relacionado ao navio Prince of Wales, também chamado aí por Príncipe da Galha, né? Esse navio ele estava ali navegando pelo litoral do Rio Grande do Sul quando acabou naufragando e sua mercadoria ela foi pilhada pela população local. William Christie, o diplomata inglês no Brasil, ele vai exigir que o governo brasileiro, pagasse uma indenização referente a essa mercadoria que foi pilhada. Então já começa aí um ponto de desavença entre o governo brasileiro e o governo inglês. O segundo ponto dessa questão Christie, pessoal, está relacionado à prisão de 3 marinheiros, né, de 3 oficiais da Marinha Britânica que foram presos no Rio de Janeiro fazendo arruaças. Então esses indivíduos estavam lá praticando a desordem no espaço público quando foram presos. William Christie mais uma vez vem a público declarar que o governo brasileiro deveria imediatamente soltar os 3 marinheiros e pedir desculpas para o governo inglês. E não satisfeito, ele exigiu ainda que o governo brasileiro demitisse os oficiais brasileiros responsáveis pela prisão dos marinheiros ingleses que estavam bêbados e praticando aí arruaça, desordem no espaço público. Conclusão: o governo brasileiro, para não se indispor com a Inglaterra, pagou a indenização referente ao Prince of Wales, libertou os 3 marinheiros, mas se recusou a pedir desculpas e até mesmo a demitir os oficiais brasileiros. Nesse aspecto, nós teremos o William Christie fazendo uma represália ao governo brasileiro. Então ele, pelo governo brasileiro não ter pedido desculpas e não ter demitido os oficiais, ele vai, em represália ao governo brasileiro, ele vai mandar prender 5 navios brasileiros e levá-los para uma região distante do nosso território. Essa situação ela teve de ser resolvida de forma internacional pelo rei da Bélgica, o Leopoldo I, que deu um parecer favorável ao governo brasileiro. Nesse parecer, Leopoldo deixava claro que quem deveria pedir desculpas não era o governo brasileiro, e sim o governo inglês. Diante da recusa do governo inglês e do diplomata William Christie em pedir desculpas ao governo brasileiro, nós teremos em 1863 o Brasil rompendo as relações com a Inglaterra. Essas relações diplomáticas que só serão de novo reatadas com a eclosão da Guerra do Paraguai. Então esse foi o primeiro ponto de questões externas que o Brasil teve que resolver. E o outro ponto de questão externa está relacionado aí à Guerra do Paraguai, né, pessoal? A Guerra do Paraguai, antes dela ocorrer, nós temos que relembrar alguns aspectos, alguns fatos que levaram a essa Guerra do Paraguai. Um desses fatos é a questão platina, pessoal, ou seja, ali na região do Uruguai e da Argentina, nós temos a foz do Rio da Prata, né? Então essa foz ela é muito importante comercialmente,
para o Brasil, é importante para o Uruguai, que tem o seu porto em Montevidéu, e é também importante para a Argentina, que tem o seu porto em Buenos Aires. Tá? E além disso, ela é importante para o Brasil no seguinte aspecto: o Brasil tem, de certa forma, uma influência ali sobre o Uruguai, né? E o outro ponto que eu vou citar aqui para vocês está relacionado ao Paraguai. O Paraguai ele não tem saída para o oceano, então todos os produtos que entravam no Paraguai, que vinham de fora, os produtos importados para o Paraguai, eles tinham que entrar ali por esse rio do Prata, né? Então eles passavam ou pelo porto de Montevidéu ou pelo porto de Buenos Aires e assim seguiam o seu caminho até o Paraguai. Bom, falando aqui sobre a região da Cisplatina, atual região do Uruguai, tá? Quando o Uruguai acabou declarando a sua independência em 1828, logo dois partidos políticos foram montados. Nós vamos ter o Partido Colorado, este formado pelas camadas urbanas e com uma forte influência de criadores de gado brasileiro, que eu coloquei aqui para vocês. Esses indivíduos eles representavam 10% da população do Uruguai e possuíam cerca de 30% das terras dentro do Uruguai. Então, os criadores de gado brasileiros. O outro partido político que se formou dentro do Uruguai será o Partido Blanco. Esse Partido Blanco ele representava os interesses da aristocracia rural uruguaia. E além disso, eles tinham fortes vínculos com a Argentina. Bom, para que nós possamos entender essa questão da Cisplatina, vamos lá. Em 1828, o primeiro grupo, o primeiro partido a ser eleito vai ser o Partido Colorado, o partido do Frutuoso Rivera. Ele vai permanecer no poder de 1828 a 1834, pessoal. Depois eu vou arrumar aqui no slide para vocês a data, tá? Então ele vai permanecer aí por esses 6 anos à frente do controle do Uruguai. Nas eleições seguintes, ele vai perder essa eleição para o Manuel Oribe. Manuel Oribe, que era representante do Partido Blanco. O Partido Colorado não aceitando, eles vão, de certa forma, fazer oposição a Manuel Oribe, até que o Manuel Oribe ele acabe renunciando ao poder e busque asilo em uma das províncias da Argentina. Em 1960, pessoal, nós teremos de novo o Partido Blanco retornando ao poder, agora pelas mãos do general Bernardo Berro. O general Bernardo Berro, ele vai enfrentar a chamada Cruzada Libertadora. O que foi essa Cruzada Libertadora? Mais uma vez nós teremos os criadores de gado brasileiro sendo apoiado pelas camadas urbanas do Partido Colorado, né, as camadas urbanas uruguaias. Eles vão fazer uma oposição ao general Bernardo Berro, porque este irá adotar, a partir do momento em que ele assume o controle do país, ele irá adotar algumas medidas restritivas à criação de gado desses grupos
brasileiros. Esses grupos brasileiros que, mesmo após o fim da escravidão no Uruguai em 1843, eles ainda insistiam em criar os seus gados com a utilização da mão de obra escrava. Então, devido a esse fato, nós teremos a Cruzada Libertadora ocorrendo no Uruguai. Em 1862, a Argentina havia se unificado. A Argentina, que tinha lá os seus conflitos internos entre as províncias, né? Nós tínhamos lá o conflito entre as províncias de Buenos Aires, a província de Corrientes e Entre Rios. Em 1862, sob a liderança de Bartolomeu Mitre, a Argentina passa a ser unificada com sede em Buenos Aires. Tá? E aí começa toda a nossa história relacionada à Guerra do Paraguai. Por quê, pessoal? Vejam, o general Bernardo Berro, ele vai ficar doente e ele acaba sendo substituído pelo Atanásio Aguirre. E o general Venâncio Flores, que era do Partido Colorado, que não aceitava o Partido Blanco no poder no Uruguai, ele vai receber asilo na Argentina, né, por parte do Bartolomeu Mitre, e lá ele passa a organizar todas as suas tropas para assim invadir o Uruguai e iniciar o que nós teremos em 1863 no Uruguai, que é a Guerra Civil. Tá? Então vejam, o Venâncio Flores, Partido Colorado, ele vai se organizar na Argentina com o apoio de Bartolomeu Mitre, e a partir desse momento vai ser a primeira parte da história, primeiro momento da história, né, a partir desse acontecimento, em que nós teremos a Argentina e Brasil unidos junto com o Partido Colorado para defender assim a invasão do Uruguai e retirar o Partido Blanco do poder. Em 1863, como eu disse para vocês, inicia uma guerra civil no Uruguai, e em 1864 o Atanásio Aguirre do Partido Blanco, ele é afastado do poder e ele vai buscar o apoio, o asilo no maior opositor a esses dois países, ao Brasil e à Argentina. Então ele vai buscar apoio no ditador paraguaio Francisco Solano Lopes. Por que Francisco Solano Lopes ele vai apoiar o Atanásio Aguirre, pessoal? Primeiro porque ele havia feito um contrato junto com o Atanásio Aguirre. Eles haviam feito um acordo, né? Um acordo de ajuda mútua. E o segundo ponto é que o Francisco Solano Lopes, ele não via com bons olhos a atuação da Argentina, que barrava a entrada dos seus produtos, ou pelo menos impunha altos impostos para a entrada de seus produtos ali pelo porto de Buenos Aires, e também não via com bons olhos a atuação do governo brasileiro sobre a tutela ali, sobre a chancela do Duque de Caxias na região do Uruguai. E assim nós teremos, portanto, ocorrendo a Guerra do Paraguai, quando o Francisco Solano Lopes entra nesse conflito, pessoal. Vamos lá então. Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, pessoal, antes de entrarmos precisamente na Guerra do Paraguai, é importante também entendermos toda a história, a evolução desse país, né? O Paraguai, que fazia parte ali do vice-reinado do Prata, do vice-reino do Prata, ele que acabou adquirindo a sua independência em 1811, liderados pelo general José Gaspar Franquia. Ele quem vai declarar a independência do Paraguai em 1811, e junto José Gaspar Franquia e Carlos Antônio Lopes, eles encaminharão o Paraguai para um desenvolvimento nacionalista. Como que eles conseguem isso? Erradicando o analfabetismo dentro do país, fazendo o intervencionismo estatal, protegendo a economia paraguaia
industrializando o país, então tornando o país industrializado nos segmentos têxtil, na siderurgia, na química, em especialmente a fabricação de pólvora, no setor alimentício e também armamentista. No transporte, nós teremos o Paraguai iniciando a construção de suas ferrovias e também a compra de navios para transportar mercadorias ali pelo Rio Paraguai e também pela foz do Rio do Prata ali, ok? E na comunicação, nós teremos a implementação de telégrafo. Vejam que tudo isso, pessoal, só foi possível porque o Paraguai irá adotar as estâncias da prata, estâncias da pátria, olha o erro aí, estâncias da pátria, onde na agricultura, essas estâncias da pátria, elas garantiam a alimentação para toda a população e, além disso, eram responsáveis pela produtividade da erva mate, que era a fonte de riqueza do Paraguai, é de onde o Paraguai retirava o seu dinheiro para comprar os produtos e assim desenvolver as suas tecnologias e também as técnicas dentro do país. Portanto, o Paraguai financiava todo esse desenvolvimento com o cultivo agrícola, com a agricultura. E a agricultura, portanto, foi a responsável aí pelo financiamento e desenvolvimento tecnológico desse país, que passou a ser uma pedrinha no sapato da Inglaterra e também dos norte-americanos. Bom, pessoal, então em 1862 nós teremos à frente do controle do Paraguai até 1870 o ditador Francisco Solano Lopes, que, não tendo saída independente para o mar, veja, como eu já citei anteriormente lá para vocês, ele pagava pesadas taxas para que os seus produtos entrassem ou viessem até o Paraguai. Então ele pagava altas taxas ali pelo porto de Buenos Aires. E assim, para sair dessas pesadas taxas, o Francisco Solano Lopes, ele tinha um projeto expansionista. Nesse projeto expansionista visava a incorporação da Argentina, das províncias argentinas de Corrientes e Entre Rios, a incorporação do Uruguai e a incorporação também do Rio Grande do Sul e de Mato Grosso. Assim nós teríamos a formação do Grande Paraguai. Essa intervenção política brasileira na questão política do Uruguai, então essa intervenção brasileira na questão política do Uruguai fez com que o Francisco Solano Lopes rompesse as relações com o Brasil e assim declarasse guerra ao Brasil. Então, como que se deu essa guerra, pessoal? Vamos lá. Nós tínhamos uma oposição, mais uma vez falando aí para vocês, essa oposição do Solano Lopes em relação às intervenções brasileiras no Uruguai. O Solano Lopes, ele vai, nesse meio tempo em que está ocorrendo a guerra civil ali no Uruguai, sobre a chancela e também o olhar do governo brasileiro, né, do Império Brasileiro e também da Argentina. Nesse meio tempo, nós teremos o Tratado Paraguai-Uruguai sendo assinado entre Atanásio Aguirre e Solano Lopes, uma defesa mútua entre ambos, né? E numa questão externa nós temos os diplomatas ingleses e os diplomatas norte-americanos juntos ao imperador brasileiro. Eles não tinham bons olhos ao Paraguai. Eles viam o Paraguai como um mau exemplo de autonomia para a região. E assim nós teremos, portanto, essas duas potências, em especial a Inglaterra, financiando a Guerra do Paraguai. Como que a Guerra do Paraguai ela terá início? O início da Guerra do Paraguai, pessoal, será
a partir do momento em que o navio brasileiro Marquês de Olinda vai ser aprisionado no Rio Paraguai, no Rio Paraná, juntamente com o presidente da província de Mato Grosso. A partir desse momento, portanto, nós teremos a declaração de guerra do Paraguai ao Brasil, dia 13 de 12 de 1864. Em dezembro de 1864, portanto, inicia a Guerra do Paraguai. Em 1865, nós teremos os paraguaios fazendo um pedido para a Argentina para que eles pudessem, por terra, chegar até o Uruguai, e tiveram o seu pedido negado. Ao ter o pedido negado, as tropas paraguaias invadem Corrientes e também invadem o Mato Grosso. Esses são os avanços que nós vamos ter na Guerra do Paraguai, pessoal. Já em 1865, então, nós teremos o Brasil, a Argentina e o Uruguai, que agora está sob o comando do Partido Colorado. Lá o Venâncio Flores está à frente do controle do país. Nós teremos esses três países fazendo uma aliança, onde sai dessa aliança o Tratado da Tríplice Aliança, com o comando geral do argentino Bartolomeu Mitre. E aqui eu coloquei para vocês algumas batalhas que foram travadas entre o governo brasileiro e o Paraguai, ressaltando a vocês que assim que Corrientes foi retomado pelos argentinos, os argentinos deixam a batalha, e o Uruguai, ele praticamente nem entrou no conflito, né? Porque o conflito acabou aí ficando entre Brasil e Argentina. 11 de 6 de 1865, nós teremos a Batalha de Riachuelo, que é a batalha naval no Rio Paraná, a primeira batalha que o Brasil consegue ter um revés, então o Brasil consegue vencer aí, né? Em 1866, nós teremos a Batalha do Curupaiti, onde os paraguaios vencem. Logo em seguida, nós teremos a Batalha de Humaitá. Essa batalha com esse forte de Humaitá, que era o forte responsável pela proteção da capital do Paraguai, Assunção. E a queda de Assunção, ela acaba se dando após a queda de Humaitá. Então, em 1868, nós temos a queda de Humaitá, o forte de Humaitá. Em 1869, sob a liderança do Duque de Caxias, nós teremos a ocupação de Assunção. Sendo assim, o Duque de Caxias achou necessário o fim da participação dele na batalha, porque para ele, ao ocupar a capital do país, a batalha acabava tendo o seu fim, acabava se findando. Ele se retira da batalha, e quem acaba assumindo a frente do exército brasileiro, o controle do exército brasileiro, será o genro de Dom Pedro II, o Conde Deu. O Conde Deu assume o controle das tropas do exército brasileiro, e em 1870 ele conduz esse exército até Cerro Corá, onde nós teremos Francisco Solano Lopes sendo cercado e morto pelas tropas sob a liderança do Conde Deu, genro de Dom Pedro II. Coloquei aqui para vocês um balanço dessa guerra, pessoal. A guerra não foi nem um pouco atrativa para o Paraguai e também para o Brasil, não. Vejam, no balanço para o Paraguai foi um total desastre. Nós teremos um endividamento externo por parte do Paraguai, porque o Paraguai também estava fazendo dívida com a Inglaterra para financiar essa guerra, né? Essa guerra, ela vai vitimar cerca de 90% da população masculina do país. O Paraguai, nessa batalha, vai perder 140 mil quilômetros quadrados de seu território para a Argentina, ao norte da Argentina e, portanto, sul do Paraguai, e para o Brasil, na região do Paraná. Sua indústria foi reduzida a um monte de escombros de ferros retorcidos. Sua moeda doméstica acabou tendo o seu valor corroído, e as implicações dessa guerra, elas
acabam incidindo sobre o país até os dias de hoje, cujo o país não conseguiu se reerguer e hoje não passa de um entreposto comercial em nossa região. O Brasil, quais foram os balanços aí dessa batalha, né? Para o Brasil, houve a incorporação de territórios pertencentes ao Paraguai, garantiu a ligação fluvial no sul do Mato Grosso, 23 mil mortos, quase 24 mil mortos em combates, e hoje há estudos que estimam mais ou menos 100 mil mortos entre civis e militares nessa batalha. O Brasil acabou contraindo uma dívida no seu orçamento de 614 mil contos de réis. Para vocês terem uma ideia, isso é 13 vezes maior que o orçamento que o Brasil tinha em 1864, tá? De 11 a 13 vezes, alguns historiadores colocam 11, outros colocam 13. Um aumento da dívida externa com a Inglaterra, porque a Inglaterra reatou as relações comerciais com o Brasil no início dessa guerra, né? E o melhor de tudo isso aqui, para que vocês possam compreender a participação do exército no final do Império. O exército que saiu vitorioso nessa batalha, antes não passava de ter um amontoado de armas enferrujadas, né? O exército ele foi totalmente reaparelhado e saiu desse conflito prestigiado junto à população. Esses foram os saldos. Coloquei aqui para vocês também sobre a participação dos soldados nessa batalha. Nós tivemos os voluntários da pátria, homens que se voluntariaram a lutar na guerra em troca de um soldo garantido, terras, emprego público ou pensões. E os soldados a pau e corda, que foram os escravos alforriados para lutar no lugar dos filhos de donos de terra, da aristocracia. Em compensação, o governo brasileiro indenizou